Olá pessoal, pois hoje venho falar com vocês sobre um outro livro que estou lendo, Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. E essa obra em questão, eu vou mostrar aqui para vocês, espero que estejam vendo bem aqui. Essa obra em questão, O Cão de Baskerville, é uma obra boa, um livro pequeno. Eu li em 2 dias, isso porque eu tinha outras obrigações, mas eu li em 2 dias. Se você é um leitor que lê todos os dias ou praticamente o dia inteiro, você vai terminar ele em 2 ou 3 horas. Pois bem, pessoal, vim contar a história desse livro, mas vou preservar nomes para que vocês possam ter interesse no livro. Basicamente assim, há muito tempo atrás, lá na Idade Média, existia um Sir. E esse Sir era um cara muito mau, mau mesmo, que se apaixonou por uma linda moça que era de um camponês, uma fazenda próxima às terras dele. Mas ela não queria nada com ele. Um dia o pai e o irmão dessa moça foram trabalhar na fazenda. E ele se aproveitou, esse Sir, e foi lá e pegou a moça à força. Trouxe para o castelo dele e lá tinha vários amigos dele, mais ou menos uns 30. E falavam várias coisas que, bom, nenhuma moça, nenhuma dama iria gostar. E deixaram ela trancada dentro do alto da masmorra, no caso. Que era uma mansão, basicamente, e tinha uma masmorra. E lá, ela com muito medo, abriu a janela e, com coragem, conseguiu descer a masmorra, se escalando pela parede. Quando esse Sir foi até esse quarto, depois de já estarem muito bêbado, viu que ela havia fugido e pegou o seu cavalo e soltou os seus cães de caça e foi atrás dela. Então, depois de muito tempo, sem nenhuma resposta, os amigos foram atrás. Saindo no caminho, na estrada, encontraram um outro camponês, e perguntaram se havia visto esse Sir e uma garota fugindo com cães atrás. E ele falou que sim, viu a garota fugindo, correndo, e viu esse Sir atrás. Só que atrás desse Sir tinha um cão com olhos brilhantes. E ele, o pessoal meio já tchuco das ideias, né? Pensou, bom, foram embora, seguiram. O velhinho estava com muito medo, mas foram atrás. E chegando num pântano, atravessaram o pântano e viram que estava, a moça morta e esse Sir. Mas um pouco antes, alguns ficaram com medo de chegar perto de um lugar, pois era noite já, a lua cheia. E foram três valentes, foram até lá. Uma espécie de pedra, umas pedras lá largadas lá. E foram lá e viram eles. Só que esse cão estava com basicamente sua boca na garganta desse Sir. Então eles ficaram com muito medo. Um deles acabou morrendo de tanto medo. Os outros ficaram doidos e morreram depois. Depois de muito tempo, com essa lenda se circulando entre a família, né? Um cara, já um pouco de idade, foi morar nessa mansão. Por todos os seus ancestrais morreram de formas misteriosas, até mesmo por causa dessa lenda. Mas, depois de um tempo, ele tinha um coração fraco. Ele ajudava todo mundo da vila, ajudou a reconstruir essa vila. É um cara muito bondoso, mas com certa idade, o coração fraco, não resistiu. E o mais interessante disso é que, mas como? Como é que ele morreu? Bom, o seu empregado achou ele e chamou o seu médico. Ele estava do lado de fora da casa. Já era noite. E morreu. Acharam que era por conta da idade e o coração fraco. Só que tinha coisas estranhas, pegadas. Tinha essa lenda e ele era um homem muito
como ele conhecia essa lenda, ele se preocupava muito. E até mesmo esse médico que ia até a casa dele viu esse cachorro. Pensou que era algum animal ou alguma pessoa, só ele viu de longe. Foi atrás desse animal, mas não achou. Depois de um certo tempo, esse cara morreu. Um velho. Só que ele tinha herdeiros, mas não o filho dele. Ele tinha um irmão, só que já era muito velho. E esse irmão não queria riqueza. E esse irmão tinha um filho, só que esse filho era igual o ser maldoso no começo da história. E ele fugiu aqui para América Latina. Então sobrou um sobrinho que estava na América, nos Estados Unidos da América. E os advogados contataram ele e ele voltou para Londres, no caso, Inglaterra. Só que esse médico foi até Sherlock Holmes contar essa história. E Sherlock Holmes e seu amigo Watson se interessaram pela história. E depois de muito papo e o que ele contou da história, resolveram ajudar. Falaram com esse novo familiar que acharam e foram até a mansão, pois esse cara estava com muito medo. Mas Sherlock Holmes garantiu que nada iria acontecer. Só que ele estava envolvido em outros casos, então mandou o seu amigo Watson para acompanhar. E chegando lá, passaram pelo pântano e acharam uma pessoa, um amigo, que estava caçando borboletas. E tinha o quê? Ele tinha uma irmã. E essa irmã alertou ele para que esse novo morador da mansão fosse embora, pois havia muitos mistérios nessa casa. Eles morreram de formas totalmente estranhas, sobrenaturais. E toda a história foi contada por Sherlock e para eles, até que, depois de um certo tempo, esse morador misterioso, que vivia ali em volta do pântano, como várias outras residências, ele começou a ficar muito amigo desse novo Sir que foi até o castelo, ou mansão. E, pasmem, esse novo Sir começou a gostar da irmã dele. Só que esse amigo novo fazia de tudo para que eles não ficassem sozinhos, até mesmo para terem um relacionamento estranho. Bom, depois de muitas coisas, ainda havia um soldado na estrada quando eles estavam indo. E esse soldado estava procurando um fugitivo muito perigoso. E depois de um tempo, o amigo do Sherlock, o Watson, viu que havia 2 empregados, um casal. E esse empregado ia numa janela que ficava diretamente para o pântano e ficava piscando uma luz que era como se fosse um código, um sinal. E depois de um tempo descobriu-se que esse assassino era irmão da empregada, da esposa dele. Esse novo Sir e o Watson foram atrás dele, mas não acharam nada. Como já era o pântano e já era altas horas da noite, e com essa lenda, esse Sir estava com muito medo e resolveram voltar para casa. E depois de algum tempo, começaram algumas coisas estranhas, até que o Watson foi até essa vila, conversou com o pessoal, conversou com até esse novo amigo, e uma coisa começou a acontecer. O vizinho dele era um cara bem fechado e tinha um telescópio, gostava de ver as estrelas. Só que esse telescópio estava apontado para o pântano e ele queria poder ver o que estava acontecendo no pântano para tentar achar esse criminoso. Mas nada. A única coisa que ele viu era um garotinho com uma mochila
levando coisas em uma sacola todo dia pro meio da mata. Ele suspeitava que ele pudesse estar agindo como esse bandido, ajudando ele. Mas, logo no final, descobriu-se que não. Que esse garotinho levava comida e roupas para Sherlock Holmes. Como Watson escrevia todo dia para Holmes e mandava telegrama, ele ficou a par de toda a investigação, deixando claro que estou basicamente resumindo e deixando de fora muitos detalhes para que vocês leiam o livro e possam tirar suas próprias conclusões. Bom, depois que ele achou Sherlock Holmes, estavam conversando em uma barraca no meio do pântano, até que escutaram um grito assustador. Eles ficaram com medo, mas pegaram suas armas e logo após isso escutaram um grito, de novo, só que mais perto. Então saíram correndo. Quando chegaram até o local, esse homem estava caído no chão. Um homem estava caído, com roupas que eram do Sir. Bom, até como pegava essas roupas desse Sir que apareceu lá, o novo Sir? É um detalhe que eu deixei em branco. Bom, é só vocês lerem um livro que vocês saberão. Eles pensaram que era o Sir. E por um breve momento pensaram: nossa, fracassamos, ele está morto. Mas não era o Sir. Era o bandido. Esse assassino perigoso que estava solto no pântano. Só que daí, esse amigo que caçava borboletas no pântano saiu correndo pelo pântano com uma lanterna. Dizia que havia ouvido gritos e veio atrás. Sherlock ficou meio impressionado com isso. Mas até então, esse amigo não sabia que era o Sherlock. Até que revelaram que era. E era muito estranho, porque ele estava com entusiasmo que fosse esse Sir. Mas no fim, não era. Então ele meio que ficou triste, digamos assim. Sua expressão, no caso, ficou triste. Então, ele voltou para casa. E o Sherlock e o Watson voltaram também para a mansão e contaram para a empregada que seu irmão estava morto. Bom, ela ficou muito triste e com razão, né? Até que Sherlock começou a juntar as pistas e pensou: talvez esse novo amigo possa ser alguma pista de muito valor. Então esse amigo que morava perto do pântano, ele basicamente convidou o Sir e o Watson para irem jantar na casa deles. E o Sir aceitou. Só que, é o seguinte, eles já suspeitavam que ele era o assassino, mas não tinham certeza. Então, o que aconteceu? Esse Sir tinha que passar pelo pântano, pelo plano que eles tinham elaborado. E lá o Watson, que iria dizer que não poderia ir, pois iria voltar para outra cidade. E ele iria sozinho, o Sir, e o Watson e o Sherlock ficariam no pântano. E lá eles estavam conversando no jantar, mas o Watson foi até lá para ver o que estava acontecendo. E só viu esse amigo, mas não viu a sua irmã. Só viu o amigo e o Sir. Então, esse amigo deles saiu da casa, foi até uma pequena casinha no fundo do terreno e escutou barulhos lá, barulhos estranhos. E depois ele voltou. Então, esse Sir saiu da casa e seguiu pelo pântano. Só que estava tendo uma névoa. Como o pântano tem névoa, uma névoa muito densa, que quase não dava para enxergar. E estava quase atingindo eles. Então esse Sir saiu pelo caminho que foi planejado. E o Watson e Sherlock
estavam à espreita. Começaram a escutar barulhos. Quando viram, era esse cão, com olhos brilhantes e reluzentes, grande, uma besta, quase que um lobisomem, um cão vindo do inferno. Ele estava correndo atrás do Sir. O Sir não estava vendo ele, mas escutou o barulho e se virou e viu. Quando ele viu essa besta, esse cão demoníaco, chegando até ele ficou parado, paralisou de tanto medo. E o cão estava prestes a pegar a garganta do Sir. Então Sherlock apontou a arma. E disparou. Bom, pessoal, ainda não é o fim do livro, mas eu vou poupar vocês do final dele. Como eu disse, deixei de fora vários pontos importantes e também vou deixar de fora o final, para que vocês possam ler. Bom, pessoal, esse livro aqui, talvez vocês possam encontrar ele separado, mas eu encontrei ele numa coletânea, que vem com 6 livros do Sherlock Holmes. E esse aqui conta uma história, e nos outros livros conta várias histórias. Estou terminando de ler o segundo livro, que tem 4 histórias, e vou vir trazer elas no vídeo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez possa ter dado uma embaralhada na história, mas é interessante. E recomendo muito que vocês leiam o livro. É um livro pequeno, bom para ler, para poder se distrair. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e deixa seu joinha. Até o próximo vídeo.